Olá pessoal, vamos hoje com mais um Papo Cabeça. Hoje vamos estar com a Nina Tavares, que é design de interiores. Tudo bem, Nina? Como vai? Olá, tudo bom? E você? Tudo jóia. Vamos aqui falar sobre um pouco como a decoração pode influenciar, e as cores, né, podem influenciar no seu bem-estar. Isso é um tema muito importante porque, e eu falo por mim, né, o melhor lugar para a gente estar é em casa, né? Em casa, então, se a gente tem conforto em casa, tudo tem a ver com isso. É isso mesmo, Nina? É verdade, com certeza. Eu acho que a nossa casa precisa refletir, número um, em quem nós somos. E acho que as cores refletem mesmo nisso que você acabou de dizer. A gente precisa estar num ambiente calmo, num ambiente que traga tudo isso mesmo, o bem-estar. É uma coisa que para mim chama muita atenção, e eu sou um apaixonado também por cores, né? Tem duas cores que eu amo, Uhum. tá? Uma que eu uso muito e uma que eu boto em tudo nas coisas que eu faço. Um é azul. Eu sempre... É muito comum as pessoas me veem com algum tom de azul ou alguma cor azul, né? E o amarelo, né? Você gosta de usar essas cores? Eu vi no seu Instagram que tem alguns consultórios médicos que têm tons de azul. Verdade. Isso Isso. tem a ver com a saúde, com medicina, azul? Sim, sim, a azul tem, eu acho que ele traz essa coisa da calma, sabe? O azul, ele anda, a gente considera ele um tom frio, por incrível que pareça, né? Porque ele pode ter o asmarinho, né? Quarto de menino, às vezes a gente faz um bebê, né? De um bebê azul mais claro e tudo, mas o azul, ele traz essa coisa ligada ao céu, né? Então ele tem essa coisa mais calma. Então, assim, fora que o oceano. Então, essas cores, elas trazem, onde a gente tem a natureza envolvida, traz essa coisa da calma, né? Da gente estar num ambiente calmo, um ambiente que remete a essa coisa da natureza. E, por acaso, assim, ligada à medicina, muitos médicos, né, e clínica me pedem para fazer em tons de azul, para sair um pouco do verde, né? Que eu adoro, amo verde, mas que tem um pouco a ver também com a mata, né? Essas coisas eu adoro, mas não sei porquê, mas me pedem sempre para sair do verde. Eu acho isso até uma coisa curiosa. Mas o azul eu realmente adoro, apesar de ser um tom frio. Em relação ao amarelo, eu sempre falo para as pessoas terem cuidado com o amarelo. Porque o amarelo ele pode gritar muito e ele é uma cor que ele chama muita atenção. Então, a gente sempre usa assim, uma técnica triangular, que é uma técnica de você ter 3 pontos. Você tem que ter assim, cuidado ao usar o amarelo, principalmente assim, de que forma você vai usar o amarelo. Ele é uma cor que você tem que saber usar, não é assim tão fácil de usar. Uma casa amarela é uma casa que, tipo assim, uma casa, a fachada. É uma casa que, assim, eu acho bonito, acho lindo uma casa amarela, ela chama atenção. Mas se você errar no tom, ela pode virar um sol, né? Tipo assim, uau, uma mostarda. Então você tem que ter calma ali também no amarelo. Então, e você falando agora, você falou de consultório, de casa, de cores, né? E eu vi também que você gosta muito relacionado ao seu marketing, as cores, enfim, design, de como a pessoa se apresentar. Você tem dicas de como, assim, que cores utilizar em, por exemplo, no ambiente de trabalho? Que cores combinar com tua personalidade? Como é que você estuda isso quando você está com um cliente seu? Olha, eu sempre considero assim, ambiente de trabalho, principalmente assim, jurídico, médico, eu acho que tem que ser uma coisa mais sóbria, porque a gente tem que trazer essa coisa da autoridade, né? Então, eu acho assim, o cinza, o preto, o bege, a madeira para aquecer, que é os tons terrosos. Eu considero essas cores trazem essa coisa mais da sobriedade e assim, de você trazendo autoridade também, tá? O azul nos tons mais fortes, como o azul marinho, até no verde também, um verde mais escuro, né? Eu gosto desses tons assim, sempre sóbrios, para essa coisa mais assim de ambientes é, mais assim, digo, de trabalho, sabe? Eu considero que melhores assim. Eu gosto assim, mas quando eu tenho um artista, por exemplo, uma galeria de arte, a galeria de arte você não pode usar tanta cor porque a cor está na arte. Sim. Mas assim, há uma pessoa que ama a arte e aí ela quer ter em seu ambiente uma cor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que aquilo não brigue com o que ela está vendendo também. Então, isso é fundamental você entender também aonde ela quer comunicar aquela cor. Isso é super importante. Assim como eu acho que a gente comunica cor naquilo que a gente veste, na nossa casa. Então, a gente está comunicando cor o tempo todo. Eu acho que a cor é uma coisa assim que a gente tem falado muito sobre cor. Inclusive, é uma das coisas que eu estou trazendo na mostra que eu estou participando esse ano. Assim, eu estou trazendo um pouco sobre esse assunto cor. Sobre cores? E em que sentido? Como é que me fala um pouquinho dessa amostra e o que é que você está trazendo sobre cores? Eu acho assim que as pessoas passaram a ter medo de cor.
A gente viveu aí a pandemia, né? Enfim, a gente viveu a casa. A gente já passou bastante, assim, desse mundo pós-pandêmico. E aí a gente pôde, assim, entender a nossa personalidade, trazer isso para dentro de casa. As pessoas têm medo de usar cor, né? E eu acho que a gente vem eu detesto essa coisa da tendência, tá? Eu acho que tendência verdadeira mesmo é aquela que vence o tempo. Tendência verdadeira é aquela que a gente consegue vencer o tempo. Isso que é uma boa tendência. Isso não é modismo. Então, assim, o que eu acho que é muito importante é quando você consegue trazer cor, porque ela fala de você, entendeu? E não quando ela é moda. Então, assim, as pessoas têm medo, passaram a ter medo. Então, as casas passaram a ser cinza, cimento queimado, bege, madeira. É tudo tão sóbrio, tudo sem graça. Aí você passa um tempo indo até em muitas mostras, assim, que você só via isso. E as pessoas assim, ai meu Deus, mas eu gosto tanto de amarelo, eu gosto tanto de laranja. E você perdeu, as pessoas começaram a perder a sua essência nisso. Então, assim, por que não? Por que não? Por que não usar a cor que fala sobre você? Por que não usar a sua cor favorita? Eu nunca mais me esqueço. Eu tive uma cliente que ela falou que a cor favorita dela era ametista, aquele roxo, aquela coisa bem berinjela, assim. Ela assim, Nina, mas eu amo berinjela. Ela tinha um sofá berinjela, ela tinha uma parede berinjela, ela tinha almofada berinjela, tudo dela era berinjela. Eu falei, calma, você pode ter o seu berinjela. Não tem problema nenhum, porque você pode ser você dentro da sua casa. Mas vamos fazer como um todo. No fim, a gente conseguiu botar, sabe, um sofá dela berinjela, manteve o sofá dela berinjela, e a gente foi dando um tapa, assim, na casa toda, conversando com o sofá berinjela, e o sofá até acendeu, assim. E foi muito legal isso, porque ela conseguiu ter na casa dela o sofá e a cor que ela gostava, sabe? Então, assim, isso é super importante. Então, assim, essa tendência e essa volta da cor, a gente vai começar a ver as pessoas realmente sendo quem elas são. Isso é bem legal, porque a gente, quando vai numa casa, né, e ela falou um ponto importante, vai numa casa e vê só marrom, cinza, off-white, né? Off-white, todo mundo fala off-white, né? Begezinho. E quando entra no quarto uma criança que quer mostrar alegria, né? O quarto é colorido, né? Então, eu vejo que existe muito essa tendência de tudo off-white, tudo marrom, tudo... E só as crianças têm direito a essa alegria, né? E eu falando agora em criança, me lembrei de uma coisa aqui, né? Que fala um pouco da tua história, né? De como você fez essa mudança de vida e etc. Você era veterinária, né? Isso, eu estudei veterinária, também comunicação social e acabei no design de interiores. E me parece que teve alguma coisa com relação ao design de interiores por conta de sua filha teve algum problema de saúde. Teve. Pode falar sobre a gente? Como é que foi isso? Posso. A Manu, ela teve osteomielite e ela passou por 2 intervenções cirúrgicas. Foi aonde a osteomielite dela? Foi no pé. No pé? Foi Foi depois de um trauma ou foi alguma coisa assim? Não, a gente não sabe. Um dia ela começou... Mãe, tá doendo meu pé. Eu achei que era uma picada de mosquito. E aí, inchado. E aí começou a ficar roxo. E aí eu levei no pediatra. Eu nunca mais me esqueço. O doutor Antônio me abraçou e falou assim, a gente vai pro hospital. Aí eu falei, mas é sério? Ele, sim. Ele me abraçou, eu dei aquela pequena chorada, assim, com ele. Aí ele falou assim, mas você vai subir aqui, você vai no ortopedista, eu vou falar com ele o que eu acho, eu só quero ver se ele concorda comigo, mas a gente vai se encontrar no Copa. Eu falei, tá bom. E ela tinha quantos aninhos, né? 5. 5 aninhos. E aí eu falei assim, tá bom. Você vai só obedecendo. Coração por dentro chorando, né? Né? E eu ali com a minha princesa, né? Eu falei assim, tá bom, vamos lá. E aí, quando a gente foi, enfim, o doutor Daniel, ele falou assim, a gente vai se encontrar no Copa daqui a pouco, vou fazer uns exames e tal. E aí, ele fez, ela teve que passar para a primeira cirurgia, depois teve que fazer a segunda também. Aquela questão, assim, ela também começou a ter alguns nódulos no corpo, a gente achou que ela podia estar com alguma questão, um câncer ou alguma coisa assim, então ela passou por vários exames, foram 30 dias de internação. Foi bem, bem difícil, assim. A gente passou por um período, assim, complicado, difícil, doloroso, mas prometi para mim mesma que aquilo ali ia ser transformado. Então, eu transformei o quarto do hospital no quarto encantado. Então, o nosso quarto, ele era colorido. O nosso quarto tinha cheiro de bala e o nosso quarto tinha desenhos espalhados que eu comecei, primeiramente, a colocar pregado com fita crepe, e depois eu comecei a enquadrar. E aí tinha coração pendurado, estrela. E as enfermeiras começaram a falar para mim,
gente, eu amo meu plantão com você. Eu falei, por quê? Ela assim, cara, seu plantão é mágico. Você é mágica. E eu falei, nossa, mas não fiz nada. Ela assim, não, seu quarto tem cheiro de bala. Você traz bala pra cá. Eu falei, juro que não. Aí ela assim, não, mano, eu tô de dieta. Porque ela tinha que tomar uns remédios e tal. Aí ela falou assim, não, mas é porque, não sei, é muito especial esse quarto. E eu deixava a Manu receber os amigos, quando os médicos permitiam, né? Por conta da infecção e tudo. Então, às vezes, ela não podia. Mas quando ela podia, eu entupia aquele quarto de criança, com brinquedo e tudo. Então, assim, realmente foi mágico. A gente tinha uma janela. E essa janela, ela também era mágica, ela era encantada. Então, todos os dias, nesses 33 dias de hospital, de internação, eu abria a janela e eu falava pra Manu, Manu, qual é a cor do dia de hoje? E a gente foram 33 cores. Então, eu também tenho uma ligação com a cor em relação a isso. E aí a gente abria, tinha o dia rosa, o dia laranja, o dia colorido, teve o dia do arco-íris. O dia cinza, que era o dia que ela estava com muita dor. Teve o dia que ela não acordou, porque é o dia que ela dormiu demais. Então, se é que você me entende. E aí... E os dias de muita aflição, assim, os dias que eu tinha medo. O doutor Antônio chegava, ele me abraçava antes dela acordar. Ele falou assim, vai passar, vai dar certo. O tratamento vai dar certo, que a gente tinha que trocar os remédios dela quase que, sei lá, semanalmente, assim, de 3 em 4 dias, sei lá, a gente trocava. E aí um dia a Manu virou pra mim e falou assim... Mãe, eu me sinto muito bem aqui com você. Aí eu falei, que bom, Manu. E ela falou assim, então, mãe, por que você não faz isso para as outras pessoas? Porque olha o que você fez no meu quarto. Por que você não faz outras pessoas se sentirem assim? Aí eu falei assim, eu fico emocionada. É real emocionante. A pessoa se arrepia toda, É lembra real disso, né? emocionante. Eu sempre fico emocionada quando eu conto a história da Manu. Aí eu falei assim, então tá. Eu vou ser designer de interiores, porque na época eu fazia casamentos. E aí eu adorava fazer casamentos e tal. Só que dura uma noite, né? Dura um dia inteiro, enfim, são horas. E eu já estava vivendo aquilo ali 33 dias. Então, por que eu não poderia estar dentro da casa das pessoas? Por que eu não poderia estar levando isso, esse bem-estar, essa alegria para as pessoas? Não importa se estavam doentes ou não, mas transformar a vida das pessoas. E a Manu falou assim, mãe, você é fada, porque a gente escreveu um livro, né? O Quarto Encantado. E aí a gente era fada. Ela, mãe, você é fada, mãe. Você é fada. Você faz isso. Eu falei, tá bom. Então eu vou ser designer de interiores. E aí eu me inscrevi na faculdade. Foi assim que eu me tornei. Então, ó, segue a dica da Manu. Se quer um quarto encantado, fala com a fada. Mas isso é bem legal. Eu não... E agora me fugiu o nome do filme, né? Que até é a inspiração de várias pessoas que trabalham com isso, Doutores da Alegria, que são aqueles médicos Sim, eles fazem. que vão com um palhaço, né? Que até o Robin Williams fez aquele Fez filme. o filme Patch Adams. Isso, Patch Adams, agora sim. Exato. É isso mesmo. Que tem a ver muito com isso, né? De levar alegria. De levar alegria, levar aconchego para uma recuperação, né? Você está passando por uma dor, né? Você tá passando... É ruim estar no hospital. Não é legal. Ninguém que está no hospital está achando que não está no spa, né? Exato. Não dá. Você pode estar no melhor hospital, 5 estrelas, assim, de qualquer lugar. Não é maneiro estar no hospital. Então, você está passando por algum problema. De que forma você pode amenizar aquilo? Entendeu? Tanto que assim, eu adoraria que... assim, eu achava que as cores no hospital... Era aquela cor sóbria, aquele bege, aquele branco, aquele cinza gelo. Aquilo já é tão frio, né? Já é um ambiente tão frio. E aí eu falo assim, por que sei lá, não tem um cobertor um pouco mais colorido, sabe? Ou, sei lá, o travesseiro não muda de cor, sabe? Não muda de cor, eu digo a fronha, né? Uhum. Não sei, por que não tem uma outra coisa, sabe? Para as pessoas, assim, alô, pessoal dos hospitais. Por que não tem? Porque é vida isso, sabe? Do mesmo jeito que na maternidade. Você vê que os nenéns estão sempre mudando de roupinha, né? E aquilo vai trazendo alegria para dentro do quarto, né? A maternidade, ela é muito feliz. Porque é um momento de alegria, tá chegando um bebê e tal. Você vê que aí pode botar a coisinha na porta. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um outro olhar, sabe, para isso, assim. E é exatamente o que você falou. Tem que ter esse outro olhar, sabe? E os Doutores de Alegria, eles fazem isso. Tem outros. A Manu recebeu uns contadores de história, que iam lá contar uma história. E aí, às vezes ela queria, às vezes não. Você também tem que respeitar. Às vezes tá com muita dor, às vezes quer dormir. Então, você tem esse momento de respeito. Isso tudo é muito legal. E tem os pais, né? Também, que estão sofrendo. Sim.
tem os pais ou família, outras pessoas que estão vivendo aquilo ali junto com o doente. E eu acho muito importante você também ter esse acolhimento com quem está do outro lado ali, segurando aquela barra. Porque às vezes a gente só olha também o doente. Mas e quem está segurando a barra? Como é que tá? Isso é bem legal, porque o pai e a mãe, principalmente, né? Estão tão doentes quanto, né? Ou familiar, né? Que seja um doente que não seja uma criança, né? Sim. Estão tão doentes quanto. Estão ali, estão tão doentes quanto, estão sentindo aquilo tudo, né? Sim. E estão se, digamos, dedicando, né, para aquela recuperação. E às vezes estão, como você falou, está num local que está triste, né? É um local triste, exatamente. Um local que não está trazendo um aconchego, uma cor, um brilho, né? Você está entrando num lugar frio. Sombrio. Até às vezes sombrio. Exato. Né? E assim, que você não sabe o que vai acontecer. A gente não tem certeza. Na verdade, a gente não tem certeza da vida. Né? Eu recentemente perdi meu avô. E meu avô era um cara, assim, muito alegre, né? E antes dele ser entubado, ele pediu para eu escutar a música que ele mais adorava, que era Zeca Pagodinho. E aí a gente tem esse registro, né? E, mais uma vez, os enfermeiros adoravam, porque ele levou a caixinha dele JBL e ele botava samba o dia inteiro naquele CTI, antes dele ser entubado. Uhum. E aí ele ficava ouvindo o Zeca o tempo inteiro. Então, aquilo ali, como traz essa alegria? Música traz alegria, cor, filmes, né? Aquilo que você pode ver, aquilo que você pode ouvir, aquilo que você pode sentir, o cheiro. A gente trabalhar os sentidos, né? E a gente percebeu, assim, enquanto o vovô, antes de ser entubado, né? Como aquilo ali fazia bem para ele. Como fazia bem. Escutar a música dele, ele ver o futebol dele que amava, sabe? Tá com os netos, os bisnetos, e aí o CTI falava que a gente não podia entrar. Aí a enfermeira, não, fica aí. Vale a pena. Porque ele ficava tão feliz com a nossa presença, ele mudava, os parâmetros melhoravam, era uma coisa impressionante. Porque tem esse lado humano, tem essa coisa que é legal. Eu lembro o dia que ele não podia comer pão de queijo, mas eu dei pão de queijo pra ele. E o diretor do hospital não pode escutar, não fala hospital não, então. Aí eu falei assim, aí eu dei pão de queijo pra ele, e a vovó tava do lado dele, né? Aí a vovó assim, tá, pãozinho de queijo pra ele. Aí a vovó deu pão de queijo pra ele, ela falou assim, ô, meu amor, come pão de queijo. Eles ficaram casados há 65 anos. Aquele amor dos dois. E ela beijando ele, assim, sabe? Dando na boca dele. Assim, sei lá, um mês depois meu avô faleceu. Mas eles puderam viver aquilo juntos, sabe? Ainda bem que eu dei o pão de queijo pro meu avô. Entendeu? E isso... Ainda bem. Com certeza, isso é legal que, assim... Quem sabe, não sei qual era a doença dele, etc. Né? Teve uma pneumonia. Mas é que, como você falou, às vezes são os últimos momentos da vida dele, né? E ele teve uma experiência de viver bem esses últimos momentos, né? Sim. Escutar o Zeca Pagodinho, estar com os netos, comer um pão de queijo. Talvez só faltou uma cervejinha no hospital que eu não deixar. aí já era demais, né? Pois é. Mas ele teve isso, assim... Quando a vovó aparecia, era impressionante a alegria dele. A vovó, realmente, para ele, foi assim... Foi uma coisa assim... Era surreal quando a minha avó aparecia. O brilho no olhar... A minha amada, a minha mulher, sabe? Assim, como aquilo para ele era, assim, a presença da minha avó... Os médicos falavam, assim, impressionante. Os parâmetros do vovô mudavam. A presença da minha avó. Era uma coisa impressionante. Então, você vê, provavelmente a minha presença com a Manu, nesses 33 dias, porque eu fiquei ausente dos meus outros 2 filhos, mas eu sei que fez diferença para ela. A minha alegria de estar ali dentro. A minha não desistência dela em nenhum momento. Eu não estou dizendo que nenhum pai, mãe ou qualquer familiar vai desistir. Claro que não. É muito pelo contrário. A gente está sempre todo mundo ali, os médicos, os enfermeiros, todo mundo sempre lutando. Mas eu acho que assim, aquela garra que a gente fica ali, aquilo ali já é muito. Né? E se você ainda tiver mais coisas adicionadas a isso, gente, é maravilhoso, né? Você já está assim... Sim, se você bota além do amor, bota várias outras coisas. Gente, vários outros sentimentos positivos, exatamente. Né? É isso, sabe? Você tá, assim, se embebedando só de coisa boa. Então, é isso que eu acredito. E eu não acho diferente no design e na arquitetura. Né? Porque eu acho que a beleza, ela tá justamente para isso, né? Porque a gente se encanta pelo que é belo, não pelo que é feio, né? O feio, pelo contrário. Mas quem ama o belo...
lhe parece, né? Não, quem ama o feio bonito, quem ama o feio bonito lhe parece. Não, mas assim, o que eu acho porque o feio e o belo são relativos, né? Isso é um papo cabeção, assim. Mas enfim. Fica para outro podcast. Fica para um outro, mas existe o belo e o feio, e a beleza é uma coisa muito relativa mesmo. Mas é aquilo, né? Aquilo que é belo para você, que pode não ser belo para mim, mas o que é para cada um, a beleza, ela te traz o quê? Ela te traz conforto, né? Tranquilidade. A gente olha uma coisa bonita, né? Seja o que for bonito para cada um, é agradável, né? Você sente uma coisa boa. Mas quando você olha uma coisa feia, como é que você fica? Como é que as pessoas ficam quando olham uma coisa feia? Uma desordem, uma coisa desorganizada. Como é que as coisas ficam? Como é que você se sente? Quando você não arruma seu armário, quando a sua gaveta está desarrumada, quando a sua bancada... né? Cheio de coisa para fazer. Aquilo dá o quê? Angústia, ansiedade. Traz um monte de outras coisas que não é bacana. Então, a arquitetura e o design também estão aí para trazer todos esses benefícios, né? Para a gente trazer todas essas funções que a gente precisa justamente para diminuir tudo isso, né? A ansiedade, a angústia, trazer um pouco mais de paz e... voltar à beleza e não à feiura, né? Então, assim, por isso que não tem muito a ver com o que é bonito para você e feio. E sim aquilo que é bonito e feio para os nossos olhos, para os nossos sentimentos, entendeu? A gente até comentou no comecinho sobre a pandemia, enfim. Você acha que as pessoas estão mais se importando mais com as casas depois da pandemia? Acho, não tenho a menor dúvida. Porque acho que durante a pandemia a gente viveu a casa, né? A gente teve que viver a casa, a gente não teve muita opção. Então, as pessoas passaram a olhar mesmo e perceber a casa, né? Poxa, eu não estou dando importância para isso. E começaram a cuidar mais da casa. Quando a gente saiu, né, da pandemia, a gente pôde fazer coisas na nossa casa, a gente começou a fazer bastante obra, a melhorar a casa, receber os amigos e viver, assim, né? De tipo... viver em comunidade, viver junto viver em casa, junto, né? em casa, entendeu? E assim, pô, minha casa é maravilhosa, entendeu? E ela pode ser muito legal de ter os meus amigos aqui. Você vê que as crianças gostam de trazer os amigos. É impressionante, pelo menos os meus filhos, eles amam, assim, quando... mãe, eu quero trazer um amigo. Mãe, não sei o quê. Eu falo, ai, mas a casa tá bagunçada. Então vamos arrumar. É um motivo, inclusive. Eu adoro quando vai amigo lá em casa, porque tem que arrumar. Tem que deixar a cama arrumada. Eu adoro, porque tem essas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas, sim, elas olham para casa hoje em dia, tem esse novo olhar, né? Mas, mesmo assim, existem muita gente desleixada. Muita gente que deixa isso para lá. Continua deixando isso para lá. E quando arruma, sente a maior diferença. Pode ser arrumar a cama. Eu mesma, assim, quando eu não arrumo a cama, e aí eu saio, porque, enfim... Aí, quando eu arrumo, vejo aquela minha cama arrumada, eu falo, ai, cara, como é bom minha cama arrumada, bonita. É tão melhor. Às vezes, eu tenho a impressão, assim, quando você arruma tudo, fica tudo bonito. Parece que eu tô num hotel, né? Parece que eu viajei, né? Tô num lugar melhor, diferente, né? E, assim, mulher, né? Faz uma bagunça, né? Com as roupas, sapato, não sei o quê. Maquiagem, a gente faz umas bagunças assim. E aí, quando a gente arruma os pincéis, limpa os pincéis, maquiagem, por exemplo, aquilo dá uma calma no coração. É uma coisa impressionante. Eu sei que eu tenho um monte de amigos que falam assim, gente, é muito bom, é terapêutico. Mas arrumar um armário é terapêutico, arrumar uma gaveta, porque a gente guarda de treco. Assim, acumulador mesmo. Tem muita gente que tem essa questão de acumular. E aí tem essa coisa, não posso doar, não posso vender, não posso fazer... E quando começa a se desapegar. A desapegar, né? E sair pouquinho em pouquinho, aquilo vai dando um alívio, sabe? É muito importante também aprender a desapegar. E deve ser difícil para você, né? Quando vai na casa de um acumulador, que a pessoa fala assim, quero que você projete isso, mas tem que caber tudo isso aqui. Você olha assim... impossível. Não vai caber, né? Não vai caber. Mas esse assim, eu não sou terapeuta, mas eu já falei para uma cliente, falei assim, olha, você precisa de uma organizer na sua vida. Porque existe essa pessoa que vai organizar a sua vida, né? Que vai organizar a sua casa, não sei o quê. Mas você também precisa fazer uma limpa. Tipo, seus filhos cresceram. Você precisa ter gibi em casa? Gibi? Tá falando de gibi? Não. Você precisa ter brinquedo, sabe, de quando eles tinham 5 anos? Não. Então, assim, tem coisa que você faz a pessoa pensar e ela fala assim, vou fazer uma limpa. Então, a pessoa começa a fazer uma limpa. Tipo, você precisa guardar uma coisa que tá lascada, quebrada?
Ah, mas tem um valor sentimental, mas será que é legal você guardar isso assim? Você faz a pessoa pensar, entendeu? Eu não sou muito daquela que fala assim, eu acho que você tem que jogar fora. Deixa ela pensar. Mas mãe adora guardar as coisas dos filhos, né? Assim, Guarda. com o tempo, né? Minha mãe tem meus dentes de leite guardados ainda. Mentira. Juro. Juro. E tem de todos os filhos. Então, somos 4, né? Se for, ela tem dos 4 guardados. Eu me lembro pequeno, ela tinha guardado os umbigos, cordão umbilical com aquela... Sabe aquela fitinha? Sei. Aquele... Eu acho que eu tenho dos meus filhos. Então... Acho não, tenho. No cofre. Então, Pra quê, né? Não pra quê? sei. Não... Tem serventia nenhuma, mas tá lá, né? Pra dizer que eu tenho. Bota no álbum. Mas a gente tem essas coisas de guardar, né? Guardar... Eu acho muito legal a gente ter... Inclusive, eu acho que a casa, né, é feita de memórias, né? E eu acho maravilhoso a gente ter fotografia, coisa que a gente ganhou do nosso bisavô, tataravô, não sei o quê. Porque eu não acho que a casa tem que ser um showroom, né? De uma loja. Não. Eu acho que a casa tem que ter memórias da sua família, de quem você é, da sua história. É uma história mesmo para ser contada e ela tem que ser exposta na sua casa. Então, eu acho isso super importante. Mas ela também não precisa ser um museu, né? A gente não precisa estar lá para ser guarda-móveis, guardando 500 coisas. Por exemplo, outro dia, eu fiz com as crianças, desenhozinho de criança, né? Pai e mãe ama guardar, né? Desde quando estava na creche, a criança já está saindo para a faculdade e você ainda tem. Aí você, assim, eu guardo assim, aqueles assim, ai, que fofo. Ele tentou fazer o Van Gogh. Aí você guarda, né? Você acha fofo. Ah, esse aqui ele tentou fazer, sei lá, alguma coisa, autorretrato. Aí você guarda também, entendeu? Eu acho legal selecionar. E hoje em dia tem até umas coisas legais, que você faz umas caixas, desenhos, por exemplo, do filho. E aí você guarda numa caixa as memórias, assim, daquela época. E um dia ele pode mostrar para os filhos, sabe? Olha como é que eu desenhei o Van Gogh, olha como é que eu me desenhei. Eu acho isso até divertido. Mas uma caixa. Não precisa ter o pacote da vida inteira, né? Precisa ter o papel que você vai vender, né? Vai vender papel por tonelada, né? Exatamente. É mais ou menos isso assim que eu acho. Pra gente finalizar, eu tenho uma curiosidade sobre até a história da poção do amor, né? Poção de... mágica do amor que você fez quando sua filha estava internada, que você disse que teve a ideia disso através dos quimionautas. Isso aqui é um livro? O que é esse quimionauta? O livro foi escrito pela Gigi, que já faleceu. E esse é um grupo que, depois que a Gigi escreveu esse livro, são os quimionautas que eles vão para o planeta Cura. São 5, acho que agora não vou lembrar todos eles, que já tem um tempinho que eu não faço. Até a Fortalina, enfim, são vários, assim, são 5 bonequinhos muito fofos, e eles são carequinhas, porque é relacionado à parte oncológica, né, crianças com câncer. Então, deve ser de quimioterapia. Quimioterapia, e eles são quimionautas, e eles têm uma missão no planeta Terra, eles são do planeta Cura, e eles vêm com uma missão no planeta Terra espalhar o amor para todas as crianças. E aí, tem 2 crianças na história, que é a Nina, por acaso, e o Theo. E a Nina, ela não lida bem com a doença dela. Ela tem câncer, e o Theo também. Só que o Theo é um menino de boaça. Ele leva super de boa fazer a quimioterapia. E ele vê a Nina triste, enfim, super, assim... chateada por estar doente, criança, né? Porque cada um vai, né? Inclusive, eu acho que com adulto, né? Cada um vai lidar de uma forma com aquilo. Então, ele entra numa missão de falar assim, poxa, eu preciso fazer uma coisa, né? Para aquela amiga ali. E aí, vem os quimionautas ajudar o Theo a ajudar a Nina. E aí, essa missão, né? Eles têm a poção mágica do amor. E aí, ele mostra pra Nina. E quando a Nina abre a caixinha mágica, né? E abre aquilo assim, tem uma luz... E ela é tomada por uma sensação maravilhosa de amor, de alegria. Ela começa a entender que a vida é muito melhor, né? Muito mais feliz. E aí eles começam a espalhar a poção mágica do amor. E aí esse livro, a gente entrega esse livro, né, nos hospitais para as crianças. E a gente transformou ele em um pequeno teatro, uma apresentação de 20 minutos que a gente faz nos hospitais. Então, durante muito tempo... eu fui uma quimionauta. Eu fazia essa apresentação, fiz em vários hospitais para criança,
com câncer, e a gente entregava os livros e entregava uma poção mágica do amor, que era o coração. A gente botava no sorinho, e inclusive as enfermeiras colocavam no jaleco, os médicos também. E aí na Manu, porque eu já sabia dos quimonautas, e a Manu conhecia os quimonautas, a gente tinha vários corações em casa. A Manu tem até hoje, que ela falou assim, mãe, a minha poção mágica do amor é pra sempre. Eu acho que a Manu vai ter essa Manu pra guardar pra sempre. A Manu, ela tem esse coração e ela botava no soro dela e junto com um antibiótico. Ela deixava lá no sorinho dela a poção mágica do amor. E no último dia, quando a Manu teve a alta, ela fez questão, eu recebi uma caixa, né, de corações, porque isso vinha do Brasil inteiro. Os quimonautas, a gente recebia corações do Brasil inteiro. Aí eu recebi uma caixa do grupo, né, dos quimonautas. A Manu resolveu distribuir por todas as crianças que estavam no andar dela. E também, crianças que não estavam no andar, ela foi com a cadeirinha de rodas dela e ela foi distribuindo. Também ficou emocionada. Ela foi distribuindo por criança. Com 5 aninhos. Ela falou, mamãe, eu quero mandar para todo mundo. E aí ela foi dando para todas as crianças, enfermeiras, os médicos que cuidaram dela e tal. Ela foi dando a poção mágica do amor, espalhando o amor, como o Theo e a Nina fizeram no livro. Esse livro é muito especial. O grupo ainda existe. Por conta de trabalho, assim, eu não consigo mais participar. Mas foi um momento assim, muito especial da minha vida. Eu tenho memórias assim, maravilhosas. Eu nunca mais esqueço de um menino nos servidores. Ele deu a mão para mim. Ele falou assim, tia, me leva para o Planeta Cura. Aí eu falei assim, levo. Peguei ele no colo, falei, fecha o seu olho. Aí eu comecei a girar ele e falei assim, agora você imagina que você está lá no Planeta Cura. Então, assim, era a forma que você faz a criança se encantar e, de alguma forma, achar que vai ficar melhor, enfim. Foi uma fase muito especial. E uma vez eu também... também foi nos servidores, uma amiga minha, florista, ela fez uma coroa de flores para mim. E ela disse, queria que hoje, na apresentação, você usasse. E foi linda essa apresentação. Foi muito bonita essa apresentação. Eu conhecia várias crianças. E aí, uma criança falou assim, você parece uma fada. Eu falei assim, mas eu sou uma fada. Eu fazia as crianças acreditarem nisso. Eu falei assim, mas você é uma fada. E a Manu nem tinha passado por aquilo tudo, sabe? E aí, depois veio a história da Manu, e a Manu falou, né, mãe, a gente é fada, eu e você, fada Manu e fada Nina. E eu nunca mais esqueci, né, dessa criança que estava passando por um problema difícil e me falou que eu era uma fada, sabe? Então, assim, eu acho que os quimonautas me trouxe, assim, essa parte do amor, sabe? De como que eu podia espalhar. No início, eu achava muito difícil. Eu lembro das minhas primeiras apresentações, eu chegava em casa, eu precisava dormir o dia inteiro, eu não conseguia lidar, principalmente com as perdas, porque às vezes eu me apegava a alguma criança... E na volta ela não estava mais... Ela não estava mais ali. E às vezes eu entrei em contato com algumas, e aí a mãe, tipo, queria falar comigo, sabe? Ou com algum membro do grupo. E a gente até falava uma coisa ou outra para pegar um livro, um coração, tinha umas coisas assim. E aí, o início dos quimonautas eu achei difícil, mas depois eu comecei a lidar muito bem, comecei a entender que eu recebia muito mais amor do que eu dava. Eu não estava ali para dar, eu estava ali para receber. E aquelas crianças, aquela força, era muito mais força, muito mais coragem de encarar a vida, de ver a vida de um outro jeito, sabe? Então, assim, que experiência que eu tive, sabe? Isso é uma experiência e elas são muito maduras, essas muito. Crianças. Você vê uma criancinha com 6, 7 anos com doença oncológica, você começa a conversar com ela, parece que ela tem 18, tem 15 muito anos. Mais, E você falou uma coisa que é bem, bem legal, assim, essa troca. Você ganha muito mais do que você deu. Muito mais, porque abre o olho para a vida de outra forma. Com certeza. Você consegue ver a vida de uma forma completamente diferente, né? Sim. Completamente. Eu acho até que a vida fica, sei lá... Fica leve. Tem sentido, sabe? Isso. Você começa a ver a vida... E bobagem, pequenas coisas passam assim, você fala... Você não tem noção. Você não tem noção. E às vezes que você... E a gente entrou no CTI do INCA. A gente era o único grupo que pôde entrar. Histórias, assim, de mãe e pai que abandonavam crianças porque estavam com um câncer que não ia curar. Eu nunca mais esqueci esse bebê. Luiz Felipe, o nome dele. Pequenininho. E aí eu falava assim, mas cadê o pai e a mãe? Me abandonaram. Eu, só porque tem câncer? Porque tem câncer.
Eu falei assim, meu Deus, mas eu quero ele pra mim, então. Eu quero ele pra mim, eu quero que ele seja meu. E você começa a se envolver, né? E aí a gente vai aprendendo isso, inclusive, no grupo, né? O momento em que a gente se envolve, o momento que a gente não se envolve, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Os limites, né? E a vida tem limite. Sim. E eu acho isso foi muito legal, assim. Eu sou muito agradecida. Eu não conhecia a Gigi, mas eu sou muito agradecida pela Gigi. Porque é muito mais do que um livro. Eu acho que é uma lição de vida. O Quimonautas foi uma lição de vida para mim. Eu ainda faço parte do grupo, tô lá. Mas, assim, vira e mexe, eu vejo que eles estão fazendo uma contação, né? A gente chama de contação, uma contação num lugar, no outro e tal. Eu ainda não consigo ter mais tempo para fazer a contação. Mas é lindo. É um projeto super bonito. É a gente que ajuda, não tem nada. O governamental não tem nada. É totalmente a gente. E é isso. E eu aprendi e pude levar isso para Manu, quando a minha filha ficou doente. Então, quando eu estava do outro lado, eu pude me transformar em fada para minha filha, sabe? Então, eu acho que o Quarto Encantado veio de ter sido uma quimonauta. Ali eu tinha que ser mais ainda. Além de mãe, eu tinha que estar ali também para ser mais do que mãe, sabe? Então, foi muita coisa, assim. Então, foi bom. Foi bom. Ainda bem que eu tive a experiência de ter passado pelos quimonautas. Uma experiência maravilhosa. Exatamente. Então, gente, nosso tempo aqui terminou, mas foi um papo muito interessante com a Nina Tavares, que a gente começou a falar de design, mas ela me deu um relato de vida muito mais bonito, muito mais legal. Enfim, seja um quimonauta também, seja uma fada, ajude o próximo, ajude os outros, né? Eu vou deixar aqui para ela falar para vocês enfim, onde pode ver o trabalho dela, no Instagram, nas redes sociais. Você que quer deixar sua casa mais alegre, mais colorida, seu consultório, ela vai dar as dicas aí pra gente. Obrigada. Adorei estar aqui. Super obrigada pelo convite. Foi demais. Bom, o meu Instagram é Nina Tavares Interiores. Eu sou uma apaixonada por design. Bom, dá pra perceber, né? Eu sou apaixonada por design, por tudo que eu faço. Os meus filhos falam assim, mãe, você é uma apaixonada. E eu sou mesmo. Eu coloco, acho que amor, poesia em tudo que eu faço. E essa sou eu. Nua e crua, assim. Então, é isso, assim. Quem quiser, me acompanha no Instagram. Eu adoro, sou falante, adoro dar dicas por lá também. E vamos colorir essa vida, porque é isso que a gente é. No próximo, ela, inclusive, vai trazer Zeca Pagodinho.